vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, só irem somente se for muito necessário, usando a máscara, levando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma releitura do quadro Operários, da Tarsila do Amaral, e nessa releitura a gente vai fazer uma pequena intervenção artística, colocando máscaras nesses rostinhos. Para quem não conhece, essa é a obra Operários, que são vários rostinhos representando a população brasileira. Tem todo um contexto histórico explicando sobre a época, falando sobre as condições de trabalho das pessoas, por isso também que se chamam operários, ok? No nosso caso, a gente vai fazer essa releitura colocando máscaras, pra gente colocar dentro do contexto da nossa época, ok? Então vamos lá. Nós vamos começar fazendo a ilustração em um caderno. Diferente de mim, você não precisa ter um caderno de desenho para poder fazer. Eu só escolhi pegar um caderno de desenho para que eu tivesse mais espaço para poder fazer a minha releitura por completo. Uma vez que você desenhou e usou alguma caneta ou canetinha para reforçar os contornos, você vai tirar essa foto, vai abrir o sketchbook, lá na barra de ferramentas superior, você vai na opção importar imagem e vai colocar essa sua imagem dentro do sketchbook. Uma vez que a imagem já está dentro do sketchbook, o que você vai fazer é ir na camada dela e diminuir a sua opacidade para que quando a gente comece a desenhar por cima, a gente não se atrapalhe, porque o traço de baixo está muito escuro e aí a gente consegue fazer nuances e detalhes melhores. Vale ressaltar aqui, logo de início, que esse desenho vocês vão ter que reservar pelo menos 2 a 3 horas para poder executar ele desde o zero, que é a ideia no papel, até o final da arte digital. Por quê? Porque para cada fileira de cabeças foi usado em tempo real cerca de 10 a 15 minutos. O que isso significa? Significa que o vídeo de vocês está acelerado 3 vezes. Então, se o resultado final desse vídeo tem 10 minutos, na verdade, ele levou 3 vezes mais tempo, entendeu? Eu acelerei o tempo, então tudo que vocês estão vendo tá 3 vezes mais rápido. Só para que vocês entendam e não achem estranho que, porque tá tudo muito rápido na tela. Eu sempre procuro fazer isso para vocês terem uma noção de como foi feito o processo, mas que não precisem ficar assistindo um vídeo que levaria mais ou menos 2 a 3 horas de vídeo, porque seria muito cansativo para vocês também. Feito isso, vamos lá, que agora a gente já tem a nossa imagem dentro do sketchbook, a gente já mudou a opacidade dele, ajustou tudo o que tinha para ajustar, então a gente continua. A primeira coisa que eu vou fazer são as casinhas, elas vão servir de fundo. Por quê? Na obra original Operários, eles estão na frente de fábricas, né? Afinal, operários, e o contexto era de que eles são funcionários, trabalhadores, representam a massa que trabalha e assim por diante. No nosso quadro, a gente vai fazer sobre a população, sobre a identidade das pessoas da nossa comunidade e da gente também. Então é interessante colocar as casinhas como fundo, porque a gente está retratando uma parte da comunidade. Como essas casinhas foram feitas? Todas elas foram feitas usando a ferramenta de forma básica de quadrado. Eu só fui aumentando ou diminuindo, e ele fica com essa forma mais retangular mesmo. E aqui fica o meu aviso que antes de vocês escolherem a ferramenta de forma básica de quadrado, vão lá nos pincéis e escolham um que tem textura de lápis. E já escolham qual vai ser a cor do contorno, ok? Fez isso nessa camada separada, a próxima etapa é preencher. Então você vai lá na barra de ferramenta superior, vai pegar o seu balde de preenchimento e para cada casinha você pode colocar uma cor diferente. Eu quis trabalhar todas elas com tons terrosos para realmente lembrar a comunidade que geralmente as casinhas têm cores de tijolos e graças à chuva, o sol, o vento, eles vão se deteriorando de formas diferentes, então realmente acabam ficando com cores diferentes, ok? Esse fundo das casinhas vai ser muito importante lá no final do processo desse desenho. Então, o que vocês vão fazer? Vocês não precisam fazer o fundo inteiro de casinhas. Vocês podem fazer, por exemplo, como eu, que só fiz o lado da esquerda. E a partir desse lado da esquerda, eu duplico a minha camada. E aí, com essa parte de duplicar a camada,
o que eu fiz foi movimentar usando a ferramenta de transformar. Então eu arrasto para o lado, eu deixo maior, deixo menor e assim por diante. Aqui eu já tenho a minha camada de fundo, a camada das casinhas, vou duplicar essa camada das casinhas, então já tem mais ou menos umas 4 camadas. Com isso, eu vou criar a minha árvore. Essa região que é perto da caixa d'água, ela tem muitas árvores. Então, pelo menos da vista que a gente tem, né? Sempre tem alguma árvore ou a copa de uma árvore bem perto da caixa d'água. Então, eu decidi pegar um pincel que tem uma textura diferente, que é um pincel de tinta sintética, que é o nome que aparece, e fiz essas árvores. Lembrando que tudo isso vai ficar atrás do rosto e no caso das árvores vai ficar atrás das casas. Fiz isso, fui para minha última camada e fiz a caixa d'água usando um pincel simples e a cor cinza, ok? Essas casas e essa árvore, elas estão meio abstratas, porque na verdade a gente quer que as pessoas foquem no rosto, né? Nessas cabeças dessas pessoas, nas suas características e nos seus traços diferentes. E aqui a gente entra na parte de produção dos rostinhos. Cada rosto vai ter uma característica diferente. Então, um tom de pele diferente, um cabelo diferente. A única coisa que eu quis deixar similar foi o olho. O olhinho e o nariz está similar em todos eles. Por quê? Para ter a característica de que esse desenho é um desenho meu, feito por mim, Andressa. De que essa é a minha releitura sobre aquela obra. Então é importante quando vocês forem fazer o rosto, colocar as características das pessoas, também tentarem colocar o seu traço. Então o que é o seu traço? Ah, eu gosto de fazer o olho bem grande e redondo. Tudo bem, é uma característica sua. É uma identidade do seu desenho. Você bate o olho e você sabe que aquele desenho é o seu. No meu caso, eu quis fazer todos bem simplificados e trabalhar mais a questão das suas características. Então a gente tem olhos muito simples, mas todos eles têm alguma coisa diferente, seja um cabelinho diferente, seja um boné, um fone de ouvido, às vezes algum tá de olho fechado e assim por diante. Outra coisa legal de ressaltar é que eu procurei trabalhar modelos muito similares de máscara, todos eles cobrindo o nariz. Então, novamente, eu deixo aqui que reservem um tempo para fazer essa atividade, façam com calma, procurem usar muito a criatividade de vocês para fazer os rostinhos, para que os rostos saiam diferentes, para que cada um deles realmente tenha um traço, uma característica e assim por diante. Procurem explorar as possibilidades de cabelinhos diferentes e assim você vai produzindo um rosto de cada vez. O que eu fiz foi basicamente usar o mesmo pincel, que é uma canetinha com uma textura. Então vocês vão ver que é como se ela tivesse uma textura de giz de cera, mas na verdade ela não é um giz, ela é uma canetinha. E aí, com base nisso, eu começo a fazer todos os rostos. Todos eles, vocês também podem trabalhar outras características. Então, eu acabei fazendo todos eles meio redondinhos, mas vocês vão ver que tem alguns que são mais ovais, tem uns que são bem redondos, tem outros que tem mais formato de rostinho mesmo, porque as pessoas não são iguais. Então, parte da nossa identidade a partir do nosso rosto é que a gente tem formatos de rosto diferentes. Algumas pessoas têm um rosto um pouco mais quadrado, outras pessoas têm um rosto um pouco mais triangular, outras pessoas têm um rosto bem redondo, e isso também é legal de vocês explorarem. Outro ponto, a cor da pele das pessoas. Quando vocês forem escolher a tonalidade de pele, procurem trabalhar com o máximo de tonalidades de pele possível, porque vocês vão ter muitos rostinhos para fazer isso. Só que como a gente está trabalhando a identidade da comunidade, é legal que vocês procurem colocar cores das pessoas que vocês veem perto de vocês, perto da comunidade, o que vocês vivem, o que vocês identificam. Então, aquelas pessoas da comunidade, elas se parecem assim, elas andam mais de boné, elas têm o cabelo mais comprido, ou a maioria delas tem o cabelo curto, e assim por diante. Isso vai ajudar muito a criar personagens diferentes, a dar rostinhos diferentes. Por quê? Porque assim você vai estar pegando um exemplo daquilo que você visualizou. Aquilo vai ser a sua base para o seu desenho. Então, vocês vão demorar um tempo para fazer. Não tenham pressa para fazer. Se você não conseguir fazer no sketchbook, você consegue fazer em outro aplicativo, tudo bem. O importante é realmente ressaltar essa questão de você não ter pressa.
Para cada fileira de rosto, o que vai acontecer é que você vai precisar usar uma camada diferente. Novamente, como vocês estão vendo uma versão 3 vezes mais rápido do que o vídeo que de fato seria, então quase não dá para ver esse movimento de eu criando as camadas, mas eu separei. Então, para a primeira fileira tem uma camada, na segunda fileira em outra camada e assim por diante. Coisas interessantes que o pincel pode fazer para te ajudar. Quando você estiver no pincel e você tiver escolhido uma cor e você já quer partir para fazer o olhinho e o nariz, caso você queira fazer em preto, né, como foi a cor que eu acabei escolhendo, é só você clicar na bolinha da cor e arrastar bem para baixo. Aquele pincel que estava azul, por exemplo, vai passar a ficar preto. Outra coisa importante é trabalhar o tamanho do pincel. Às vezes nem trabalhar tantos pincéis diferentes, mas trabalhar realmente o tamanho deles vai te ajudar a ter um controle melhor. E aí você vai conseguir fazer cabelos diferentes, tamanhos de olhos diferentes. E aí você também pode trabalhar expressões diferentes. Você pode fazer um bonequinho mais preocupado, um bonequinho mais feliz, um bonequinho que tá com sono ou algo do tipo, só através desses olhinhos deles, certo? Para reforçar, vamos lá. Todas as vezes que eu for criar um rosto, eu vou lá na minha ferramenta de seleção de cor, escolho uma cor para ele e eu nunca mudo o meu pincel. Então, eu tô usando o mesmo pincel desde o primeiro rosto. Outra coisa que vocês vão notar é que depois que você tem uma quantidade legal de rostos, por exemplo, já fiz uns 10. Com 10 rostos, você já tem muitas cores diferentes, então você não precisa voltar na ferramenta de seleção para poder selecionar a cor do rosto. Você pode usar o conta-gotas, clicar em um rosto que já existe e pegar uma cor que já está na sua tela. Por que isso é legal? Porque isso vai economizar tempo do seu trabalho. Porque basicamente você já escolheu 10 tonalidades de pele diferentes, que já é uma diversidade boa, e aí com o conta-gotas é só você escolher uma cor de pele que você já usou e usar no seu próximo boneco, e assim por diante. A única coisa que vai mudar é que cada máscara pode ter uma cor diferente. E aqui vem uma observação. Se você quiser, você pode deixar todas as máscaras como se fosse aquela máscara de hospital ou aquela que encontra na farmácia, que são todas meio azul clarinho, sabe? Que os médicos acabam usando. Ou vocês podem fazer como eu fiz. E como eu tô tentando fazer uma releitura de como são as pessoas de verdade, o que vai acontecer é que ao invés de usar essas máscaras como se fossem todas de hospital ou de farmácia, eu coloquei máscaras coloridas, que é a realidade que a gente vê nas ruas. São pessoas usando máscaras de diversos tecidos, com diversas cores, com diversas estampas. E aí, como a gente está tentando fazer uma releitura dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje, é legal que vocês, fica uma sugestão, né? Também façam isso, façam as máscaras coloridas, pessoas de diversos tons de pele, pessoas com diversos cabelos. E aí a gente pode colocar boné, fone de ouvido, a gente pode colocar alguém de Maria Chiquinha, a gente pode colocar alguém de óculos, vocês podem colocar alguém com a sobrancelha mais grossa, a sobrancelha mais fina, com o olho maior, com o olho menor. Reforço, você não precisa fazer de preto, você pode fazer os olhinhos de cores diferentes também. Quanto mais detalhes você fizer e quanto mais cores você usar nos rostos, que é o que mais chama atenção na obra Operários e na nossa releitura, mais características diferentes você vai ter. E aí você vai conseguir trabalhar diversos tipos de identidade a partir dessa releitura. Então não tenham medo de fazer pessoas com diversas características, muito pelo contrário. Vai ser bem mais legal vocês trabalharem diversas características de pessoas bem diferentes do que fazer todo mundo muito parecido. Lembrando de respeitar o que a gente procura ver no nosso bairro. No meu bairro tem muitas pessoas de jeitos muito diferentes. Então foi isso que eu tentei retratar, respeitando o meu traço e relembrando que é uma releitura. Então é o que eu vejo da obra e como eu gostaria de passar essa obra dentro desse novo contexto. Quando você terminar, é só você salvar na sua galeria e lá na galeria ele tem uma opção para salvar na galeria do celular. Se você só salvar na galeria uma vez, ele fica interno no sketchbook. Se você salvar na galeria do seu celular, ele envia para o aparelho e aí você consegue me enviar
via WhatsApp. E esse aqui foi o meu resultado. Eu espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham gostado de fazer esse vídeo. Se vocês tiverem alguma... Espero que vocês tenham gostado de fazer esse desenho, principalmente pela intervenção artística, certo? Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar mais obras da Tarsila do Amaral, fazer com vários estilos diferentes, procurar usar o aplicativo que funciona no seu celular, ok? Então eu sempre reforço que se o sketchbook não funcionar, você pode usar algum outro aplicativo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ajudando vocês. Terminou, você pode enviar para mim via WhatsApp para eu poder dar um feedback e falar o que eu tô achando do seu desenho, ok? Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui, até o próximo vídeo e tchau!